Que bom que você está aqui, que bom que a gente já chegou nesse módulo, onde depois de tudo que a gente já construiu em termos de informação, de formulário, a gente vai apresentar isso para a gestão, porque é o momento que a gente precisa apresentar resultados e alinhar toda essa informação que a gente levantou, tá? Nós vamos começar falando sobre a apresentação que a gente faz para alta gestão. São apresentações diferentes, tá? Tanto é que eu dividi essa aula em apresentação para alta gestão, que pode ser para o seu gestor de RH, pode ser para o dono da empresa, enfim, mas é uma apresentação mais geral sobre a empresa, onde a gente vai falar de todas as áreas e de todos os aspectos, e depois, na próxima aula, a gente vai falar especificamente da apresentação que a gente faz para o gestor dessa área, tá? Então, para a apresentação da alta gestão, esse é o momento da gente apresentar os dados mais estratégicos, mais importantes, envolvendo todas as áreas. Então, qual é a estrutura dessa apresentação? A gente vai passar um pouquinho do status do trabalho, como está esse... Lembra que a gente fez a apresentação do projeto, né? Então, a gente vai apresentar como é que está o status do trabalho desse projeto, para que eles consigam entender mais ou menos em qual etapa nós estamos. Nós vamos mostrar um pouquinho da descrição de cargos, vamos falar da matriz de perfil de função, vamos alinhar um pouquinho com eles quais são os objetivos futuros da empresa. A gente vai apresentar todo o diagnóstico da estrutura organizacional por área. Vamos falar um pouquinho sobre gestão e suplentes e quais as próximas etapas que nós vamos cumprir desse projeto. A apresentação que eu vou mostrar para vocês agora tem todos os detalhes e o modelo no material complementar dessa aula. Então, é só abrir o arquivo lá e me acompanhar aqui, tá? Essa é uma das carinhas que eu gosto de dar, assim, para o diagnóstico. Para quem me pergunta, tá? Como é que eu faço essas apresentações aqui? Elas são construídas num Office a partir da versão 10, pelo menos. E aí eu vou sempre aqui em Design, Ideia de Design, que ele já me traz vários modelos prontos, ó, não preciso ficar editando muito o modelo que eu quero, tá? Então, por isso que eu acho que fica bem mais bonito, eu dou uma dica para vocês também, mas tem que ser Office 10, tá? Então, voltando lá para a estrutura. Status do trabalho. A gente vai apresentar quantas entrevistas a gente fez para realizar essas descrições de cargo, para que eles tenham uma ideia de quanto trabalho deu, de com quantas pessoas a gente conversou na empresa. A gente vai apresentar esse modelo da descrição de cargos que a gente criou. Você pode, nesse momento, ter uma descrição pronta, impressa, ou você pode abrir um arquivo no momento que você estiver apresentando, para que você explique o formato, todos os campos, como é que você reuniu essas informações, dá todo o detalhamento. Mas não é o momento de você sentar para validar nenhuma informação com eles. Eles não vão olhar descrição por descrição, a não ser que eles queiram de todas as áreas, tá? Esse é o momento de você reportar que essa é uma construção que você fez a partir das entrevistas e que o próximo passo é você validar essas responsabilidades com o gestor de cada área, que vai fazer a avaliação desse material construído a partir das realizações das entrevistas com a equipe. Então, você só está comunicando que de tudo que você fez, né, gerou essa descrição de cargos aqui, e que o próximo passo é você validar. E acaba aqui. Você não vai entrar em nenhum aprofundamento nesse momento, mesmo que daqui a pouco eles sejam responsáveis por validar algumas descrições de cargo de gestão, mas aí você vai explicar que isso vai ficar para um segundo momento, tá? Aí a gente vai dizer que a próxima, outra entrega que a gente vai fazer a partir dessas entrevistas é uma matriz de perfil de função por cargo. Aqui está a carinha dela, você pode abrir essa matriz, abrir, explicar, mostrar como é que ela foi construída, enfim, falar um pouquinho sobre o conceito que está por trás dessa matriz. E aí o próximo passo é validar com os gestores os hard e soft skills, que são as competências técnicas e comportamentais que cada função exige, e adicionar aqueles skills não apontados na entrevista para que ele entenda, né, que são necessários para a função. Você vai alinhar treinamentos necessários e vai validar a formação mínima e desejável. De novo, você não vai abrir
essa matriz aqui para você validar nenhuma informação com ele. É só para ele entender como a informação foi construída e o que você vai apresentar para os gestores, porque essa apresentação a gente precisa fazer primeiro para a sua gestão de RH ou para a alta gestão da empresa, porque eles precisam ser os primeiros a serem comunicados sobre isso. Senão a gente vai começar a gerar um movimento na empresa, falando com cada gestor de área, eles vão começar a falar sobre isso e a alta gestão não vai entender o que está acontecendo e isso é péssimo para a imagem do RH. Então aqui a gente dá um contexto geral de quais vão ser os próximos passos e o que foi construído já para que eles sejam os primeiros a saber, tá? E aqui é importante você dizer que tudo que foi mapeado aqui em termos de hard e soft skills representam as competências que existem hoje nas equipes da organização, que são importantes e necessárias para manter o negócio como ele está hoje, né? Então, quando a gente perguntou lá o que você acha importante para exercer sua função, quando você fez lá a sua pesquisa, ou desdobrou mesmo as atividades que ele realiza hoje, você está só desenhando e tirando uma fotografia do cenário atual, como ele está hoje. Mas, muito além disso, a gente precisa também estar olhando para o futuro, né? Tá desenhando esse perfil ideal que atenda às exigências futuras da empresa. Então, compreender bem qual é a missão da empresa, onde ela quer chegar através da sua visão e quais são os seus objetivos futuros é muito importante, porque isso vai nos ajudar a mapear quais as competências que ainda precisam ser desenvolvidas nas equipes para atingir esses objetivos. Então, pode ser que lá dentro da matriz, tudo que a gente criou, tudo que foi mapeado, não tenha aparecido nada relacionado à inteligência emocional. Mas, trabalhando num ambiente de pressão, né, atendimento ao cliente, será que não é uma competência que é importante que todo mundo consiga desenvolver para que a empresa possa crescer, né, e não haja que ninguém se desestabilize por causa da pressão? Então, a gente vai incluir inteligência emocional. Se a empresa está lá precisando, num momento assim, que ela está precisando, o objetivo dela é sair de uma estrutura que é totalmente um atendimento presencial para ela se tornar um e-commerce com atendimento virtual. Será que a gente não precisa de competências mais voltadas à inovação em determinadas equipes? Tá tudo bem se elas não existem hoje dentro da empresa. É isso que a gente precisa entender. O que existe hoje faz o negócio ser o que ele é hoje. Mas quando a gente mapeia o que ele deve ser, a gente consegue identificar algumas competências que não existem hoje, mas que são necessárias e que a gente pode desenvolver nessas pessoas, e isso a gente precisa estar olhando também. E aí você vai estar falando com a alta gestão, enfim, você vai perguntar quais são então esses objetivos futuros da empresa. Hoje o atendimento é presencial, eu quero tornar ele totalmente online. Eu quero, sei lá, abrir mais 5 filiais, eu quero reduzir, eu quero ter uma empresa mais enxuta, eu quero lançar novos produtos, eu quero, enfim, conhecer mais meu cliente. Eu não sei quais são os objetivos. Essa é a pergunta que você vai fazer, porque você, como RH, também precisa saber para onde essa empresa está caminhando, para que você possa prepará-la para trilhar esse caminho, né? E que você não seja uma profissional de RH extremamente reativa, que as coisas vão acontecendo e você vai solucionando e apagando incêndio no meio do caminho. Então, esse é o momento. É uma pergunta difícil de se fazer, porque às vezes nem mesmo eles têm clareza sobre isso, mas é importante você fazê-los pensar a esse respeito. Então, isso aqui, quais são os objetivos futuros da empresa, já vai te dar uma ideia de quais competências as equipes vão precisar ter para desenvolver isso, tá? E aí, você vai então para a apresentação de todo o diagnóstico de estrutura organizacional que a gente aprendeu a construir lá no último módulo. Só que você não vai sair apresentando isso como se não houvesse amanhã, né? Então, a gente sempre começa essa apresentação, que é um momento muito delicado, porque eles podem entender isso como uma crítica, fazendo algumas observações, tá? A proposta foi construída pensando na estrutura organizacional e funcional que a empresa precisa para sustentar o negócio e a expansão. A proposta construída não avaliou em nenhum momento a qualificação e o perfil dos ocupantes para assumir essas funções e pastas. Depois da estrutura definida, os gaps de desenvolvimento serão identificados.
As sugestões foram construídas com base nas percepções da entrevista e práticas de mercado, e toda alteração terá data e critérios previstos para acontecer de acordo com a definição da diretoria. Todas as alterações aprovadas serão incluídas em plano de ação com adequação, qualificação e prazos para acontecerem, permitindo maior planejamento. A sugestão é prévia e deverá ser analisada pela diretoria a fim de aprovar estrutura e impacto financeiro. O que acontece quando você esclarece esses itens? Você desconstrói uma barreira que pode existir em relação às sugestões que você vai fazer. Você pode dizer, olha, de tudo que eu vou te trazer aqui, você pode assim, não gostar de nada, não concordar com nada e não fazer nada, tá tudo bem. A gente está aqui discutindo uma sugestão que foi construída com base nas entrevistas. E se você tiver qualquer outra opinião a esse respeito, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, tá? Então você desconstrói aquela barreira naquele momento. E aí parte para toda aquela apresentação de todas as áreas, que foi o que a gente construiu lá na última aula. E antes sempre de apresentar qualquer estrutura, você traz as informações levantadas para saber como que essa informação foi levantada, como que você chegou nessa sugestão. Apresentou aqui a sugestão? Essa aqui é a minha sugestão. Você vai olhar para a pessoa, para a autogestão, e vai perguntar, essa é a minha sugestão, o que vocês acham? E vai começar uma discussão, acho que não é bem assim, acho que não é a pessoa, acho que não é assim, acho que pensei que poderia ser dessa forma. Você vai tomando nota de todas essas sugestões para que você desenhe uma nova estrutura de acordo com as ideias e sugestões que a diretoria tem. Porque a sua sugestão não vai ser a final, ela vai passar por várias alterações conforme a sugestão, enfim, a linha de pensamento das pessoas para as quais você vai apresentar. E aí você vai tomando nota de tudo para que você adeque essa apresentação mais tarde, tá? Vai fazer com todas as áreas aqui, vai apresentar tudo bonitinho, vai tomar nota, vai esclarecer, vai perguntar, vai entender. E aí a gente entra para uma questão chamada gestão e suplentes. Gestão e suplentes, mas a gente nem falou sobre isso em nenhum momento. De onde é que eu vou tirar essa informação? Lembra que lá na entrevista que a gente fez de descrição de cargos tinha uma perguntinha que ela é bem sem vergonha e que as pessoas não entendem muito, mas ela é muito útil para a gente mapear isso, que é a seguinte: quem é que tira as tuas férias? Quem é que faz as tuas atividades quando você está de férias? Ela parece bem despretensiosa, mas ela nos dá muitas informações para a gente começar a pensar em como é que está a gestão de sucessão dessa empresa. Então, o que eu apresento aqui, tá? Férias e ausências. Eu coloco aqui exatamente quem eles me citaram. O diretor financeiro me disse que nas férias dele as atividades ficam com o presidente. O diretor técnico disse que ficam com o coordenador. Esse gerente de produção não citou ninguém, disse que está em desenvolvimento. Esse aqui, de forma mais grave ainda, disse que trabalha nas férias, assim como o gerente comercial. A coordenadora de RH diz que está criando alguém para ficar, mas que hoje não tem ninguém pronto. Aí vocês imaginem que cenário preocupante esse, porque o que a gente sempre pensa em termos de sucessão, tá? De preparação de suplentes. Eu gosto de usar suplentes porque sucessão parece uma questão meio familiar, sempre voltada à diretoria, tá? Então, a preparação de suplentes costuma soar melhor. Quando a pessoa sai de férias, é aceitável que um par tire as férias dele. Então, por exemplo, um coordenador saiu de férias, o gerente, que é colega dele, tira. Eles são pares, eles têm níveis diferentes, mas eles acabam sendo pares, tá? Tudo bem, beleza. Esse gerente sai, o coordenador sai, eles são uma duplinha. Agora, nunca se deve, nunca é o ideal, na verdade, que, por exemplo, se eu sou uma analista e eu sair de férias, que a minha gestão assuma essas funções. O ideal é que sempre seja um par ou alguém que esteja abaixo de mim, para que essa pessoa também se desenvolva, tá? Então, quando esse diretor financeiro diz que é o diretor-presidente que precisa tirar as funções dele, ele está tendo um problema aqui, ou de relacionamento com par, ou porque a função dele é muito específica, ou, mais grave, porque ele não conseguiu desenvolver ninguém da equipe para assumir essas funções e é extremamente centralizador.
Então, todas essas questões a gente pode avaliar a partir de uma pergunta muito simples. Aqui eu estou falando de férias e ausências, onde é aceitável que um par consiga tirar esse período de ausência, tá? Mas quando a gente for falar em suplentes, se a pessoa, digamos assim, a pessoa, sei lá, sofreu um acidente grave, a partir de amanhã ela não vai vir mais para a empresa. Quem é que está pronto dessa equipe para assumir essa função? Não vai poder ser um par, porque o par já tem a equipe dele ali para estar assumindo isso, entende? Então ele não vai assumir mais uma área, precisa ser alguém que esteja dentro da equipe, pronto ou não, senão a gente vai ter que partir para o mercado, que não é o ideal, porque aí tem toda a questão de adaptação com cultura. E olha o resultado que a gente teve nessa empresa. Só tem uma posição de gestão que tem um suplente pronto, que a gente fala do segundo, né? Se essa pessoa não tá, quem é que assume? Se essa pessoa tá, quem é que assume? Ninguém. Então a gente consegue identificar que existe um gap enorme de desenvolver suplentes e talentos para assumir a posição, porque todos têm muito medo de fazer esse desenvolvimento por medo de perder a sua função, né? Isso é comum. Quando não existe uma inteligência emocional e até uma maturidade nesse aspecto, a liderança tem medo mesmo de desenvolver os principais talentos da sua equipe com medo de perder a sua função. E aí precisa entrar o RH. Então aqui, se a gente for olhar para esse quadro aqui, a gente já sabe que tem um desenvolvimento enorme que a gente precisa fazer para que a empresa, para resguardar a empresa, porque isso, a gente está falando de resguardar a empresa, porque se amanhã o meu gerente de produção resolve pedir demissão e não vir mais, o que acontece com esse processo sem ele? Vai ficar perdido. E aí a minha empresa está sofrendo com isso e o RH tem condições e ferramentas para que isso não aconteça. Mas primeiro a gente precisa botar o olho nesse cenário e é através desse quadro simples que a gente consegue fazer isso. Depois disso, aí é um momento de desespero. Ai, meu Deus, é verdade, não tem suplente pronto, e agora o que eu vou fazer? Aí você vai lá e dá a sugestão do que o RH, você como RH, pode fazer para solucionar isso. Que são as sugestões padrões que eu uso para toda empresa, sempre funciona, tá? Gestão do conhecimento através de manuais e instruções de trabalho desenvolvidos pela área de qualidade, que é você mapear o que esse gestor faz em termos de processo, né? Para que pelo menos o processo não sofra com a ausência dele, né? Fazer uma avaliação de perfil técnico comportamental dos líderes e de potenciais talentos que existem na empresa para assumir essa função. Fazer um planejamento de delegação de atividades para a equipe. Começa pelas férias. Se esse diretor financeiro aqui sair de férias, não vai ser o presidente que vai assumir. Vai ser um analista financeiro que ele tenha, vai ser algum gerente, vai ser algum coordenador, para começar a desenvolver a delegação que eles precisam ter para repassar mais dessas atividades para a equipe. Fazer um desenvolvimento dos líderes atuais através de pipeline da liderança. Isso aqui eu vou deixar como sugestão de livro e é obrigatório se você quer desenvolver liderança. As maiores empresas do mundo fazem desenvolvimento de liderança com base no pipeline da liderança, que traz todos esses papéis de líder aqui. Né? Isso aqui é uma evolução de um papel de líder. O líder sempre começa sendo gestor de si, fazendo o seu autogerenciamento, isso serve para você se você quiser se tornar líder. Aí ele vai ser gestor de outras pessoas, começa com uma equipe pequena. Aí depois ele é gestor de outros gestores, então, por exemplo, um gestor que coordena gerentes. Aí ele vai ser gestor de grandes setores e departamentos, gestor de negócios, gestor de grandes grupos, até ser o gerente de toda a corporação, que é o CEO. Esse é todo o caminho que ele precisa trilhar. Então, às vezes, para você começar a desenvolver novos talentos para a liderança, você precisa ensinar eles sobre autogerenciamento, né? Para que eles consigam gerenciar a si mesmos, para depois começar a gerenciar outras pessoas. Isso você pode fazer através de treinamentos voltados para essas pessoas e fazer o desenvolvimento de lideranças suplentes, tá? Então, você traz o problema aqui, mas já traz uma solução também que seja adequada para isso. Você vai, então, apresentar as próximas etapas, né? Que você vai, então, se reunir com todos os gestores para validar essa informação, vai fazer a definição final das competências, definir um plano de capacitação para a empresa a partir dos treinamentos e um plano de endomarketing para melhorar o engajamento dos colaboradores ou qualquer outra ação
que esteja definida lá no seu projeto, que você acha que seja adequada. Vai abrir um momento para dúvidas. Óbvio que aqui nesse momento vocês já falaram muito, né? Mas se tiver mais alguma dúvida, você deixa esse espaço aqui e agradece. Essa é a apresentação para alta gestão. A apresentação para o gestor de área é um pouco diferente, mais focada na área dele, mas isso eu só vou te mostrar na próxima aula e eu estou te esperando lá.